E o que nós vamos ler aqui é uma mensagem. O ponto aqui, nessa passagem, tem uma mensagem que pouco se fala. É a mensagem crucial. É a mensagem do propósito de Jesus Cristo ter falado ou ter feito tudo o que ele fez. Existe um propósito no que ele fez aqui. E é sobre isso o que nós vamos falar hoje. Por quê? Só para vocês entenderem. Jesus Cristo ressuscitou outras pessoas. Todo o que nós lembramos, nós sabemos que ele ressuscitou a filha de Jairo, não é isso? Do que eu me lembro agora. O filho da viúva, a viúva de Naim. Ele ressuscitou as pessoas. Mas essa ressurreição é diferente. O que aconteceu aqui foi algo diferente. É sobre isso que nós vamos ler. E com a ajuda de Deus, Ele vai nos ajudar a desvendar isso. A mensagem que está aqui. Ok? Bom, vamos lá. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Jesus ressuscita Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria e a sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele.
pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, e que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que também que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Bem, irmãos, aqui nós estamos vendo o relato de que eles se entristeceram. Como Maria falou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Vocês percebem que eles estão falando com Jesus como se Jesus fosse apenas um profeta. Um profeta que tem o poder de agir ali, enquanto ele ainda está quente. Ele morreu, mas ainda tem poucas horas. O profeta, no passado, já fizeram isso. Jesus também acabou de fazer com a filha de Jairo, por isso buscaram ele rapidamente, para que o corpo não esfriasse. Assim como foi a viúva de Naim, e assim por diante. Então Marta viu Jesus e falou: Senhor, se tu estivesse aqui. Irmãos, ele está ali. Jesus estava ali, diante dela. Ele falou: Maria, eu não falei para vocês, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E é nesse ponto que nós já vamos entrar. Mas antes disso, Jesus ele fala no versículo 4, e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, vamos entender, ele está dizendo que este evento vai revelar algo muito grande e o nome dele será glorificado. Ele acaba de dizer: para que o Filho de Deus seja glorificado. O que é glorificado por ela? Jesus quer mostrar algo que ninguém tem, algo que ainda não foi revelado, né, para eles, ou que aconteceu na terra. E aí, os discípulos, preocupados com ele, falam: mas Senhor, peraí, nós estamos aqui, você esqueceu por que a gente está aqui? Porque aquele povo, agora há pouco, quis te matar. Aquele povo, quando você estava fazendo o discurso, eles te levaram para um lugar lá e iam te jogar lá
de cima lá, de um penhasco, um lugar. Jesus repreende eles. O que Jesus fala? Versículo 9. Não há 12 horas no dia. Olha a metáfora, como encaixa com perfeição. 12 horas, 12 discípulos. Ele fala, não há 12 horas no dia. Quem anda na luz desse mundo não tropeça porque está vendo. O que Jesus está querendo dizer? Vocês estão me vendo. Por isso que vocês não quiseram fazer comigo o que eles queriam fazer. Porque vocês sabem quem eu sou. Convém fazer com eles o que eu fiz com vocês. Ou seja, trazê-los para a luz. Jesus fala, não há 12 horas do dia. Se alguém anda de dia, não tropeça. Porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus está falando, eles não têm a noção de quem eu sou. Por isso se escandalizaram no que eu disse. Porque o dia que eles entendessem quem eu sou e ouvissem de novo o que eu falei naquele sermão lá, eles iam entender e iam crer. Por que tentaram matar ele, irmão? Porque eles não conseguiram como é que fala? Juntar o discurso dele com saber que ele é Cristo. No dia em que eles conseguirem entender que ele é Cristo, eles aceitam tudo o que Jesus falou. Então Jesus fala que eu vou fazer uma obra para trazê-los à luz. Para trazê-los à luz. E isso funcionou, irmão. Isso funcionou. Vamos ler aqui o versículo 45. Aquele povo quis matar Jesus. E olha o que aconteceu no versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que era aquele povo que quis matar ele, e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Sabe o que isso significa? Vieram para a luz. Quem crer em Jesus está na luz. A luz é olhos abertos. Agora você sabe quem ele é e você agora entende que Jesus não é um ser comum, ele não é um profeta, ele não é apenas alguém que trouxe uma mensagem. Que é nesse ponto que nós vamos entrar agora da mensagem da palavra de Deus. Eu não vou ler de verso a verso, tá, irmão? Porque o capítulo é extenso. Então vamos entrar no ponto crucial aqui. Primeira coisa, para a gente entender, porque o ponto áureo dessa mensagem, que é onde Jesus ele vai passar a mensagem para nós, está no versículo 25 e no versículo 26. Mas qual é a situação aqui do momento? Jesus ele chega em Betânia. Em que momento ele chega? 4 dias que Lázaro está morto. Esse é o cenário. Qual que é o cenário? Luto. Cheiro de velório. Sabe, Lu, quando você chega num local que tem um velório, tem que você sente aquele cheiro daquelas plantinhas, né? Eles colocam as flores e você sente aquele cheiro de velório. É o que o povo está sentindo naquele momento. Está todo mundo apaziguado. Ninguém vai tentar fazer nada com Jesus porque é um momento de tristezas. E Marta, tadinha. Senhor, se tu estivesse aqui, Senhor, nada disso teria acontecido. Marta esperava por um milagre. Mas Jesus, o que ele fala para ela? Marta, você não crê que ele há de ressuscitar? Ou seja, Marta, olha para mim. Eu sou a ressurreição. Sabe o que ele está querendo dizer com isso, irmão? 4 dias morto. Sabe o que acontece com um corpo de 4 dias mortos? Eu até separei aqui, eu fiz uma pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, ó, para a gente entender a magnitude, irmão, de uma pessoa que está 4 dias morto. Tá? A gente precisa sair agora da poesia da palavra, né? E a gente tem que ir para a realidade do que realmente está acontecendo ali. Tá? Ou seja, vamos agora para a área da ciência, para a gente entender a magnitude que tem nessa obra. Tá? E os dados, o que eu vou falar aqui para vocês não é o que eu acho. Eu fiz uma pesquisa científica e trouxe aqui para vocês alguns dados. Primeiro,
Quando está no quarto dia, eu nem, para não ficar grande, eu nem busquei, né, o que acontece com o corpo no primeiro, no segundo, no terceiro. Vamos logo para o quarto dia. As enzimas que antes, irmão, ajudavam a fazer a digestão, ou seja, que está lá no seu estômago, são bactérias brabas que estão ali dentro. Imagina que é jogar um pedaço de carne no seu estômago e ela logo vira farelo dentro de você. Essas enzimas agora estão comendo o próprio corpo. Você morreu, irmão. As bactérias que estão dentro de você estão todas vivas. E isso é a forma de Deus decompor a carne e ela voltar ao pó, voltar à natureza. Segundo, o processo de putrefação já está avançado no quarto dia. Ou seja, as bactérias do trato intestinal se multiplicaram muito. E sem controle, irmão, ela começa a soltar gases. Gases é quando os órgãos já estão se decompondo e aí acontece o fenômeno daquele corpo inchar. O inchaço são gases. Isso no quarto dia, irmão. No quarto dia, né? E o cheiro mal. O que Marta fala? Senhor, já cheira mal. Quando ela fala já cheira mal, ela está nos dando aqui, irmão, uma informação. Quando Marta fala que já cheira mal, significa que o processo de decomposição já está avançado. O cheiro se torna insuportável. Por quê? Porque os órgãos, principalmente os mais moles, o fígado já foi embora, os olhos já foram embora. Muita parte do corpo, agora o líquido já está extravasando por todos os orifícios. A decomposição começa a ficar avançada. No quarto dia, segundo as informações que tem, o tecido mole, que são a pele do rosto, o cérebro já está quase derretendo. Já começaram a ciência chama de liquidificar. Começa a se liquidisfazer, ou seja, ele começa a dissolver. E aonde nós vamos entrar nisso aqui, irmão? Esse milagre não foi uma reanimação do coração. Jesus não chegou lá e fez uma bombada lá no peito dele para ele poder ressuscitar. Nesse milagre, Jesus mostrou que ele é a ressurreição, que ele é Deus. Ainda que o seu corpo se decomponha, ainda que o seu corpo vire pó, ainda que seu corpo não exista, ele tem o poder de trazer tudo de volta à vida. E é essa mensagem que Jesus está passando ali. O que Jesus está mostrando ali, irmão, são reconstrução de órgãos que já estavam apodrecidos. Jesus está mostrando que ele está purificando o sangue que já estava coagulado, que nem existia, que já é tóxico. Ele já está trazendo a pele de volta, o olho está se recompondo. O fígado voltando ao seu lugar. Sabe quem pode fazer isso? Só Deus. Isso é muito grande, irmão. Não foi por isso que Jesus falou: eu quero que eles vejam a sua glória em mim, Pai. Sou eu quem criei essas coisas. E só eu tenho o poder de torná-la a trazer de volta. E qual a mensagem que Jesus passa para a igreja? Não desanime, guarde a sua fé. Ainda que você vá para debaixo da terra e se decomponha, eu vou te trazer de volta. Porque nada para a ordem de Jesus, irmão. Jesus, ele prova, ele mostra através de Lázaro que ele é a ressurreição. Ali não foi ressuscitar o morto, foi a ressurreição aponta para o retorno daquilo o que já tinha se desfeito.
Não é um corpo que acabou de morrer, irmão, como aconteceu em outros momentos da Bíblia. Acabou de morrer, as pessoas correm, chama o profeta, ele vai vir aqui, vamos orar, sobe em cima desse corpo, e ele ora e volta à vida. Não, irmão. Ele traz de volta. Jesus reconstrói pelo poder da sua palavra. Ele reconstrói, ele traz o corpo de volta e insere o espírito e a alma de volta naquela carne e todos lhe obedecem, irmão. Esse é o poder da obra. Jesus fala aqui, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Marta, você está esperando o último dia? Aquele que vai estar lá no último dia já está aqui agora na sua frente. Você está esperando o último dia? Eu sou o último dia. Sou eu. Se eu der uma ordem, ele volta, Marta. Não importa se ele está de 4 dias, se ele está de 10 dias, se ele está de 1000 anos. Jesus, naquele momento, irmão, ele tem poder para mandar qualquer um levantar da sepultura. Não importa quando morreu. E Jesus faz isso na frente de todos eles, aos olhos de todos eles, irmãos. Provavelmente aqueles panos que estavam em volta de Lázaro, para pensar, irmão, eles não estavam branquinhos, limpinhos, bonitinhos. Eles estavam cheios de líquidos, né, de um cadáver putrefando. Cheios de líquidos. Existem caixões hoje em dia, irmão, que tem a espécie de um... Né, é uma coisa que eles põem embaixo, que é como se fosse um absorvente grande, gigante, para segurar o líquido. Para segurar o líquido ali, para evitar ao máximo que aquele líquido desça para a terra. Às vezes para contaminar a terra. Então, aqueles panos daquela época, irmãos, ele jogou aqueles panos sujos no chão. E tudo estava de volta no seu lugar. Os olhos voltaram à órbita, né, do rosto. O fígado, o rim, o coração, o cérebro, tudo voltou ao seu lugar, porque ali está a ressurreição. Jesus nos deu uma amostra do último dia. Esse foi o recado e o sinal de Jesus. Ele acabou de fazer uma amostra, ele deu um sinal, uma amostra, que ele não é um simples profeta, ele é Deus, ele é o Criador, ele é aquele que nos fez e é aquele que manda nos refazer, se precisar. A ressurreição é voltar à origem do seu corpo sobre a ordem divina do Criador. Essa é a grande mensagem, irmão, que o nosso Senhor disse ali. E ele fica triste, Jesus. Aqui tem muitas mensagens. O coração bondoso desse grande Deus, quando vê elas chorando, os judeus chorando, ele também chora. É esse Deus sensível que ouve a sua oração, irmão. Ele ouve sua oração, ele te ama. E se em algum momento você achou, Jesus não pode estar me ouvindo, ele não está me ouvindo porque eu estou pedindo e ele não faz. Ele te ama. E ele te ouve sempre, até quando você nem orando está. Você está andando e reclamando, está fazendo a louça, arrumando a louça. Às vezes a gente está chato, mas é bravo. Não com Deus, mas a gente está reclamando das coisas. Ele está te ouvindo quando você reclama. Você já imaginou quando você se ajoelha? Ele te ouve mais ainda. Muito mais. Só que entenda uma coisa, irmão. Nem tudo que a gente pede, assim como você é um pai e a mãe, você sabe, nem tudo que o que os seus filhos pedem, você dá. Porque você é um pai que ama o filho e você faz o melhor para ele. E às vezes o melhor é dizer não, ou às vezes até não é nem falar não, é ficar em silêncio. Jesus pediu a Deus uma coisa e Deus também ficou em silêncio. Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. Deus respondeu alguma coisa, irmão? Não. Falou por 3 vezes, irmão. Jesus não falou uma vez, não falou 2, falou 3. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus respondeu, não. E a pergunta que eu faço a vocês, você tem dúvida que Deus ouve a oração de Jesus? Nós não temos dúvida que Deus ouviu. Mesmo assim, Deus ficou em silêncio. Por quê? Porque aquilo ele tinha que passar. Tem coisas que você vai ter que passar, irmão. Deus não entrou na nossa vida para nos tirar de todos os tipos de intempéries ou todos os tipos de sofrimento. Não é para isso que ele nos chamou. Assim seria fácil ser cristão. Qualquer problema que a gente tiver, o maior que seja, Deus vai lá e tira, Deus vai lá e livra. O mundo todo era cristão hoje. Você pode pedir, irmão, mas entenda, todo o processo está na mão dele. E ele sabe o que é melhor para nós. Deus já ouviu sua oração, irmão. Ele já ouviu a sua primeira oração. Ele ouviu, irmão. E se ainda não fez nada, é porque você precisa passar por isso. Você precisa amadurecer na fé. Você precisa crescer. Pergunta para qualquer mãe que está aqui se ela fica feliz quando nasce o filho. Ela fica? Fica. Mas ela quer que o filho dela seja um bebê pro resto da vida? Não. O que ela quer? Ela quer que aquela criança cresça, desenvolva, né? E se torne uma pessoa adulta e responsável. Deus não quer que você seja uma criança mimada. Deus quer que você cresça confiando nele e seja um filho adulto, maduro, responsável. E com isso a gente tem que aprender a lidar, não só com orações que nós fazemos e não temos resposta, mas em fazer a vontade de Deus independente se você alcançou o que quer ou não. E aqui nessa mensagem de hoje, irmão, o ponto principal nessa mensagem aqui é esse. Jesus disse, versículo 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isso? Jesus não está falando de um corpo material, porque está mais que claro e óbvio que vamos morrer. Ele está falando viver na presença de Deus. Aquele que está vivo e crer nele não morre mais para Deus. E aquele que está morto diante de Deus e crer nele passa a viver. Porque a vida hoje, irmão, para Deus é aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Lá no passado, Jesus, ele está mencionando, ele não fala agora aqui, mas ele está remetendo à ideia de que viver para Deus era cumprir com toda a lei. Porque Moisés levanta o livro, depois de espargir o sangue do sacrifício, onde ele promulga a lei, ele marca o livro, levanta e fala, se vocês fizerem e cumprirem com tudo o que estão aqui, vivereis. Então a vida naquele momento era andar em conformidade com toda a lei. E o que Jesus está dizendo aqui, não. Agora você vai viver se crer em mim. A vida para Deus hoje é aqueles que crerem em mim. E essa vida, irmão, é a vida espiritual. É ter vida diante de Deus, diante do Pai. E a mensagem que Jesus Cristo passou para aqueles judeus, irmãos, para aqueles judeus, foi essa aqui. Eu sou a ressurreição. Não há nada impossível para mim. Não há nada que eu não possa fazer. Essa mensagem foi um simples, foi um baque muito grande. Lázaro estava de pé, irmão. Ou seja, a gente teria muita coisa para conversar com Lázaro. Suponhamos que Jesus estivesse e Lázaro continua ali.
quanta coisa que não teríamos para perguntar a Lázaro. Esse homem já tinha ido embora fazia muito tempo, já estava putrefando. E Jesus, com uma ordem, só uma ordem, ele recoloca tudo em seu lugar. E a ordem dele é para que o espírito volte a se conectar à carne. Existe um lugar que só Deus sabe, é onde tem a conexão da nossa alma com a carne, irmão. É ali onde fala junta com a medula, onde fala em Hebreus, é ali onde faz a ligação da alma com a carne, e então tornamos-se alma vivente, uma vida, uma carne que fala e anda. E na ordem de Jesus, ela retorna ao corpo e se reconecta novamente. Coisas que só Deus pode fazer. Essa é a mensagem que Jesus passou. Eu sou Deus. Eu sou o Criador. Foi eu que fiz vocês. Tenho o poder para fazê-los e para tornar a trazê-los de volta à vida. Eu sou a ressurreição. O que vocês estão aguardando para o último dia está agora aqui na sua frente. Quem é a ressurreição, irmão? Para nós, o que vai acontecer no grande dia não é a volta de Jesus. E ele, como ressurreição, não vai dar uma ordem para que nós nos levantemos da nossa sepultura. Pois é, esse evento, um pequeno espaço, né? Como se fosse uma pequena amostra, aconteceu aqui em Betânia, nesse dia. A ressurreição estava diante deles e deu uma ordem para uma alma, um corpo que já estava se desfazendo, e ela voltou à vida. Portanto, irmão, creia em Jesus. Essa é a vida. Ele é a vida. Ele é a salvação. Ele é a verdade. Tudo que ele diz é a verdade, né? Ele é a salvação, o caminho, irmão. Guarde essa mensagem. Isso é para fortalecer a sua fé. Não tenha dúvidas disso. De quem já foi. Quando foi, aonde estava, não importa aonde vai retornar na ressurreição. Todos nós teremos um corpo recuperado, voltaremos à vida e receberemos um corpo glorificado. E essa é a mensagem grandiosa e maravilhosa que o nosso Senhor passou. E no final disso tudo, irmão, se você estivesse lá vendo isso, agora, irmão, o que você faria? Se você estivesse ali, irmão, imagina você lá, você está vendo. Até então você está vendo que Jesus é um grande homem. Mas, irmão, eles tinham uma grande dificuldade para falar ele é Deus. Isso aí é impensável, irmão. Existe um versículo bíblico lá em Deuteronômio que fala: Deus é único, não há outro, acabou. E isso é uma barreira intransponível. Então, para eles, os que criam em Jesus, provavelmente criam nele como um profeta. Alguém grande. Mas, de repente, você está lá. Você até segue Jesus, mas ainda tem dificuldade para entender. Como assim Deus? Esse homem desceu aqui e diz que é Deus. E você está ali agora. Estou criando um cenário para você. E você está ali agora. E Jesus está conversando com Marta e Maria. Você não está ouvindo a conversa dele, mas você está vendo ele conversar com ela. De repente ele vai para diante da sepultura. E você fala: meu Deus, o que ele vai fazer ali? Esse homem já está fedendo. E aí você vê algumas pessoas tirando a pedra. E Jesus olha e ora alto para que todos vejam. Ele fala isso: Pai, eu fiz isso para que eles vejam. Estou falando isso não por mim, eu estou falando isso para que eles saibam que tu me enviaste. Aí você começa a ver Jesus orando bem alto, falando isso. E ele manda Lázaro sair para fora. E você vê Lázaro fora da sepultura. O que você faria, irmão? Nesse momento, eu vou falar de mim. Eu cairia de joelhos e glorificaria. Quem é esse? É Deus, irmão, ele é Deus. Ele é Deus conosco.
Ou seja, ali cumpriu Isaías, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus. Esse homem não é um profeta, ele é o próprio Deus. Foi ele que mandou os profetas. Foi ele que mandou todos os profetas que nós tivemos. Ele é o próprio Deus. Ele veio falar conosco. Ele desceu aqui. Esse homem mandou um defunto putrefado levantar. Quem tem esse poder a não ser Deus? Pois é, eu faria isso. Você também faria isso. Mas vamos ler o versículo 47. Quando a pessoa não crê, irmão, eles não adianta. Quanto maior o milagre, quanto maior o sinal, mais ódio aqueles que não creem em Jesus sentem. Depois que os principais sacerdotes e os fariseus, aliás, vamos ler do versículo 46 e o 47. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho dizendo: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirarão-nos o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe: vós não sabeis? Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? O que eles fizeram aqui? Eles formaram um conselho para matar Jesus. Ao invés de caírem de joelhos e confessando a glória de Jesus, eles formam um conselho para matá-lo. Você vê, isso não entra naqueles homens. Não entra naqueles homens. Eles viram algo terrível e grandioso. E Caifás falou aqui, irmão, né? Falando de um plano para matar Jesus, sem saber que ele está profetizando. Ele fala: convém que um homem morra pelo povo, ou seja, é melhor matar esse homem do que todo o povo sofrer na mão dos romanos por conta dele. É essa a fala literal de Caifás. Mas ele não sabe que sai uma profecia da boca dele: convém que um morra para a salvação de todos. Ele profetiza sem saber. Ele fala que um precisa morrer por toda a nação, por todo o povo. E exatamente. E ele fez isso por quê, irmão? Porque ele temia Deus? Não. Porque ele era sacerdote. Ele tinha um ministério. E Deus colocou na própria boca dele, o homem mau, que Jesus precisava morrer. E morrer, irmão. E ele iria para a cruz como um cordeiro. E para nós encerrar essa mensagem de hoje, irmão, se Jesus prefigura o cordeiro que era imolado no Velho Testamento, eu pergunto a vocês: quem é que imolava o cordeiro que fazia o sacrifício de expiação? Não era o sumo sacerdote? Olha aqui o sumo sacerdote decretando a morte de Jesus Cristo. Ou seja, este homem não percebeu, ele estava fazendo o trabalho do sumo sacerdote, levando Jesus como um cordeiro para a cruz. E tudo isso, irmão, para que todo aquele que crer seja salvo e não pereça no juízo final. E não pereça, é para a nossa salvação. Então guarde essa mensagem em seu coração, meu irmão. Fica firme nesse caminho, na fé, que é Jesus. Este caminho não é a nossa igreja. Este caminho não é esse grupo. Esse caminho é Cristo Jesus. Esse caminho maravilhoso é o nosso Redentor e Salvador, que virá, irmão. Ele vai voltar e todos aqueles que creram nele como seu único e suficiente Salvador ressuscitarão no grande e maravilhoso dia da ressurreição. E Jesus Cristo deixou a nós uma amostra. Ele deixou aqui um sinal do que vai acontecer no último dia. Tudo vai voltar ao lugar. Não sabemos como. Ninguém consegue explicar aqui como que os órgãos de Lázaro voltou ao... Ninguém sabe dizer como. Mas voltou, porque aquele homem saiu vivo de dentro
daquela sepultura. Ou seja, não importa se os seus ossos estão por aqui, se já se desfizer, não importa. Ele vai trazer todos de volta, porque ele é a ressurreição. Essa é a mensagem de hoje, irmão. Vamos orar a Deus para agradecer pela mensagem de hoje.